Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar de um olhar belo, um olhar marcante, embelezamento do olhar. Seja bem-vinda, nossa convidada, Gabriele Zaboto, Estúdio Gabriele Zaboto. Isso. Correto. Aê. Gabriele, me diga uma coisa, essa questão do embelezamento, eu gostei, inclusive eu falei pra você, né, que eu gostei muito dessa chamada assim, embelezamento do olhar, porque nada, tudo influencia, eu acho que a face é a nossa primeira, nosso cartão de visita, né, o que chega primeiro é o nosso rosto, é aquilo que aparece, e a gente quer estar bem marcado. Agora, tem uma mudança aí, né, que hoje em dia todo mundo quer acordar bela. Sim. Né? E aí veio todas essas técnicas, tanto da sobrancelha quanto dos cílios. Me conta um pouquinho aí sobre isso. Primeira coisa, por que você optou por essa área da beleza? É o embelezamento do olhar que chama a atenção? Então, na verdade, eu entrar na área da beleza não foi um plano que foi meu. Assim, quando eu entrei na área da beleza, eu tinha 16 anos, eu fui presenteada com um curso de design de sobrancelha, e eu acredito que ali Deus já estava me colocando no caminho que eu tinha que seguir. Tá preparando já. E tanto que depois que eu fiz esse curso, eu até fiz faculdade de outra área. Então, assim, não era algo que estava nos meus planos. Mas depois que eu comecei a trabalhar, assim, firme, né, de fato, só com sobrancelha, em salão de beleza, na área, aí eu me achei. Eu falei, não, eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que ficar. Porque mesmo com outros conhecimentos do estudo que eu tive, né, eu me identifiquei mais com a área da beleza. E que é gostoso também, né? Muito. Você fez o quê? Qual foi a sua outra especialidade? A minha formação é em design gráfico. Ah, mas eu uso muito também. Usa, né? Acaba ótimo. Utilizando, né, esse conhecimento todo também. Então, ou seja, teu primeiro passo foi mesmo a sobrancelha. Sim. E hoje, você vê que hoje, depois que, enfim, veio a moda primeiro dos cílios. Alongamento de cílios, e aí veio aquele bando de vários tipos de procedimento, e volume brasileiro, e volume isso, e volume aquilo, e assim, como é? Tem o negócio do gatinho, né? E a sobrancelha, de um tempo pra cá, começou a dar um boom também, né? Junto com a micropigmentação labial também, né? Mas explica pra gente um pouquinho sobre essa questão da micropigmentação. O que sai mais hoje? Essa pegada mais natural mesmo? De ficar mais natural, de correção? Como que isso... Então, hoje, as mulheres optam por resultados mais naturais. Embora com as técnicas antigas que tinham, muitas têm a sobrancelha muito marcada. Então, elas até optam por fazer a remoção a laser, para depois fazer uma nova técnica, ou até mesmo nem usar mais micropigmentação. Como o brow lamination também está em alta, tem muitas que removem, gostam de ficar fazendo um brow ou um design, né, com rena, ou sem nenhuma tintura. Mas de técnica de micropigmentação, eu acho que a naturalidade está mais em alta. Então a microblading, que é a fio a fio, ela está saindo mais, ela tem mais procura. E fica muito natural, né? Aquela impressão de que acordei bela, né? Isso. É porque são feitos fios bem fininhos. Tem a microblading e tem a nanoblading, que ela é feita com uma lâmina ainda mais fina para trazer um resultado mais natural, como se fosse fiozinhos mesmo. Essa lâmina que você fala, no caso, é tipo uma agulha, é como se fosse uma máquina de tatuagem, né? Isso, só que é mais apropriada. Seria tipo a espessura, no caso do fio. É que assim, essa aqui parece com a de tatuagem, ela é para fazer a shadow, que ela é com uma agulha, que é aquele efeito esfumado. A fio, ela é feita com um tebore, que ele parece uma caneta. Ele não é ligado na tomada em nada. Você só encaixa a lâmina, e aí você molha a lâmina no pigmento e desenha o fio. Ele é um trabalho bem manual. Tipo, bem artístico. Você faz cada fio por fio. Literalmente. Entendi. Fio a fio. Bem fio a fio. Não, eu não sabia que não era ligado na tomada, não. Eu achei que era tipo uma máquina de tatuagem mesmo. Então é um outro procedimento que meio... A gente via isso muito em filme, né? Aqueles filmes antigos que o pessoal ia fazer as tatuagens antigas, que eram com esse tipo de coisa. Você molhava ali, tipo aquela lâminazinha. Que legal, não sabia disso, não. Que era nesse sentido. E a brow lamination? Qual que é a diferença? Ela dá um efeito também de ampliar, ou de deixar meio que um permanente? Como que isso? O brow, ele é assim, ele é um alinhamento dos fios. É como se fosse
uma progressiva, que alisa os fiozinhos. Ele tem um kit próprio, né, específico para sobrancelhas, que é o que a gente usa nos cílios também. E com isso a gente alinha os fios. Conforme ele fica deitado e assim jogado mais para cima, ele dá essa sensação de mais volume e aquele aspecto mais natural. Tá. Tem meninas que gostam mais bagunçadinho, bem arrepiado. Tem outras que preferem só alinhar mais ali dentro, né, do desenho. Mas o brow, ele é isso, ele é um alisamento. Tá. Eu lembro, há cerca de uns 10 anos atrás, eu fiz um permanente de cílios. Que na época lançaram o tal do permanente de cílios. Que você colocava lá, ela colocava aquele... Uhum. E assim, fazia o permanente e depois passava tipo uma tinta Isso mesmo. pra ficar mais escuro. Isso ainda existe? Esse também? é o lash lifting. Ah, esse é o lash É que lift. ele era popular como Permanente de cílios. Só que agora ele é o lash lifting. É basicamente a mesma coisa ainda. Ele é colado um moldezinho assim na pálpebra, coloca os fios pra cima, passa os produtos e no final tem a tintura ainda. Que tem Então- aquele efeito alongado, né, dos cílios, como se fosse um rímel, só que sem passar nada. Sem passar nada. E, por exemplo, pra quem não tem até muito cuidado com a questão dos cílios, né? Porque Isso mesmo. você colocar um alongamento, tipo, logo que lançou não, porque esse negócio do alongamento de cílios já é... Né? Eu lembro da minha mãe já nem está mais aqui, mas eu lembro dela falando que quando ela era jovem ela fazia, mas era muito raro você encontrar, inclusive, profissionais, não Sim. tinha essa moda. E quando veio isso com muita força, veio aquela coisa bem fechada, né? Aquele cílio muito cheio, Isso. que não dava aquele ar de naturalidade. Aquela coisa, você batia o olho assim... Já sabia de longe. Nossa, bem de longe, por sinal, assim, que a pessoa tá de cílios. E agora você vê esses alongamentos, gente, calma lá, não desmerecendo quem gosta daquele negócio meio cortina, cada um com a sua preferência. Mas, por exemplo, hoje é muito natural, você coloca um alongamento de cílios, que eu não sei, aí a técnica é com você, mas que não dá a impressão de que você tá com alongamento, né? E tem esse efeito até de puxar um pouco o olhar, de abrir tudo isso, né? Tem sim. Antigamente tinha, como você falou, os cílios era assim como a micropigmentação. Acho que no começo das técnicas, né? Sempre falta aquele aprimoramento. Então, os cílios eram muito cheios, muito grandes, aquele material mais sintético. Hoje não, já é um material mais macio, uma coisa mais leve. E assim, pelo menos no meu estúdio, eu gosto de trabalhar com as técnicas mais naturais. Então, eu gosto muito dos fios tecnológicos. Tem os volumes que são feitos com os fãs, né? Que você faz um lequezinho de cílios para aplicar em um só fio da cliente. Eu prefiro colocar um fiozinho por fiozinho, só que aí ele muda de acordo com o modelo. Por exemplo, tem o volume brasileiro, que é um fiozinho com 2 pontas. Tem um modelo que se chama 5D, que ele é um fiozinho com 5 pontos, que aliás é o que eu estou usando agora. Que não parece que você tá de Ele já de fica cílios. mais volumoso, mas ele ainda tem aquela leveza e aquela naturalidade para não ficar algo muito artificial. Porque eu acho que é o que todo mundo tá procurando agora, né? Uhum. São os fios tecnológicos, Isso. então. Fio tecnológico, isso mesmo. Entendi. Não, é muito, muito natural, porque você quer acordar com cara de bela, você Sim. não sabe? As mulheres Aquela estão coisa... buscando muito pela praticidade. E não dá a impressão de que você fez alguma coisa, né? Parece que é teu aquilo ali, né? E a mesma coisa, eu acho que a questão da micropigmentação labial também. Então, a micropigmentação labial, assim, eu também, como eu já disse, é que eu gosto muito de trabalhar essa parte da naturalidade. Então, a micropigmentação labial, tem gente que acha que vai ficar com aquele batonzão, né, 100% do tempo. Mas não, ela é feita para pigmentar os lábios, trazer ali uma cor mais rosinha, uma cor mais avermelhada para a boca. Mais de saúde, assim. Isso, um lábio mais saudável, mais coradinho. Então, nessa pegada mais natural e com a praticidade, como você falou. Eu, por exemplo, eu tenho micropigmentação de sobrancelha, labial e a extensão de cílios. Então, a minha rotina, ela é muito facilitada. Você acordou bela, né? Eu acordo, é que eu gosto ainda de passar uma base e um pó. Mas tem meninas que nem passam nada, porque já acorda, é só lavar o rosto e já tá pronta. E todo mundo adorei tá amando isso. essa praticidade Não, agora. e eu tô amando o que você fez em você. Quer dizer, não sei se dá pra fazer em você, mas você tá muito bem. Ficou muito bem. Porque, por exemplo, a sobrancelha não aparece que você tá com micro, nem no teu lábio, sabe? Teu cílio eu gamei, porque realmente eu já usei. Inclusive, na temporada passada, até o último episódio, eu estava de cílios. E eu tenho muita dificuldade pra usar. Assim, eu até tava colocando esse fio a fio, mas, tipo,
eu gosto de passar maquiagem, diz que você não pode passar maquiagem também, mas me pesa um pouco. E eu acho que essas técnicas novas, essa com a coisa mais natural, ela acaba tendo uma praticidade também para quem usa, para quem gosta de usar, né? Uhum. Então, como você disse que você não costuma pesar, mas você diz que é a falta de adaptação ou você acha que você deveria procurar por um modelo mais leve? Eu acho um modelo mais leve. Entendi. Um modelo mais leve. Eu pus os cílios, acho que umas 3 ou 4 vezes, não foram muitas vezes não, mas sempre eu pus da mesma forma. Aquela coisa, eu coloquei boneca no volume brasileiro, pus uma vez o volume, ai meu Deus do céu, que é mais cheio um pouquinho, mas eu achei que pra mim pesou um pouco. E aí eu lembro que a primeira vez que eu pus, ficou muito natural. E aí depois eu não achei mais a pessoa, sabe? Então eu não consegui chegar naquele mesmo resultado que foi da primeira vez que eu pus os cílios. Que foi uma coisa assim super natural, tipo que tá o teu, sabe? Era como se fosse um alongamento mesmo, um pouquinho mais de volume, mais alongado, né? O que eu gostei. Achei fantástico. Então pode ter sido com a profissional que você fez, que fez de uma forma que você se adaptou mais, né? Sim. Como você não consegue se adaptar muito com a extensão, pode fazer o lash lifting também. Que é esse que você já fez, o permanente de cílios. É que como você falou que gosta de mais maquiagem, acho que você gosta de um resultado mais, assim, que aparece mais, né? O lash lift, ele já é bem natural. Como se fossem os cílios naturais mesmo, né? Porque ele, na verdade, ele não é colocado nada. Somente cílios naturais. O seu é o quê? Qual que é o... O meu é a extensão. Ele é cada fiozinho, ele tem 5 pontinhas. Então, ele é para trazer mais volume, mas sem peso. Porque ele é um fiozinho que é bem fininho. Então, ele, além de não prejudicar os cílios, porque ele é feito com método de isolamento, ele traz esse resultado, assim, ainda assim, um pouco mais marcante. Aquele olhar mais marcante. Dá um visual mais marcante, você tá, assim, um pouco mais volumoso, mas é muito fino, não passa aquela coisa do peso, né? Isso, é aquele fio mais macio, que não irrita. Assim, você nem sente. Eu, particularmente, eu nem sinto que eu tô de cílios, assim, pra mim é muito natural. E a manutenção? Por exemplo, eu já estou fazendo uma consulta particular, como você deve observar, que eu faço isso frequentemente aqui no Resenha Corporativa. Mas qual o tempo de manutenção? Se eu quisesse ficar assim, tipo você. Com os cílios sempre intactos. Então, o tempo de manutenção a gente indica fazer de 15 a 21 dias. Por que 21 dias? Porque os cílios, ele tem as fases de crescimento, tem as fases de troca. Por mais que pode parecer estranho, mas nossos cílios, ele cresce. Tem muitas meninas que não sabiam disso antes de fazer os cílios, mas ele começa a sair da raiz, começa a ir para a pontinha dos cílios. E aí, por isso que ele tem esse tempo de manutenção, para você manter o seu cílio sempre lindo e sempre pertinho da raiz ali, bem saudável. Então, na manutenção, você precisa fazer a substituição total ou não? Ou só daqueles que cresceram, daqueles que caíram, por exemplo? Isso, a gente faz a reposição dos que caíram naturalmente e desses que ainda estão grandes, mas que ainda estão nos cílios. A gente retira eles e coloca os novos. Porque cada cílio vai ter um tempo de crescimento. Nem tudo vai crescer ao mesmo tempo, no caso. Isso mesmo. Os cílios, ele tem as fases, mas eles não crescem todos ao mesmo tempo. Então, cada fio em particular tem o seu tempo. Entendi. Por isso que é importante também o isolamento. Então, e essa pergunta até que eu te fiz com relação a como que é feita essa questão de manutenção, foi uma pergunta que inclusive mandaram pra gente aqui no Resenha. Eu tinha feito algumas pautas sobre cílio também, e as pessoas perguntaram, mas é a manutenção, não é mais fácil eu tirar tudo e colocar? Porque que eu percebi? O pessoal tinha dúvida com relação, eu vou fazer a manutenção dos cílios. Beleza, mas a manutenção dos cílios, ela só vai colar ali um ou outro que tá faltando. Então, muita gente fica com essa imagem na cabeça de que pra que eu vou fazer manutenção? É preferível tirar tudo e colocar de novo. E não, é o que você está explicando, tem as fases e então, ou seja, você vai sempre ficar com os cílios bonitos e não quer dizer que aqueles que não foram trocados precisam ser trocados. Isso mesmo. Porque ele não está na fase. Isso mesmo, eles ainda vão continuar. Vamos montar uma aula com de cílios que eu tô virando expert no assunto. Muito bom. Então, acho que é uma dúvida que muita gente tinha, sabia, Gabi? Sim, mas é verdade. Muita gente fica curiosa quanto à manutenção, por que fazer e por conta do tempo, né? Eu até posto bastante isso nas minhas redes sociais, para as meninas saberem por que elas estão indo fazer a manutenção, né? Não só falar para a cliente, olha, você tem que voltar, mas explicar o porquê, né? Ela tem que voltar. Isso é muito importante.
Não, é assim, esclareceu demais aqui o que você colocou. Pelo menos para mim, agora eu não vou ter mais dúvidas sobre a importância de fazer uma manutenção dos cílios, gente. E no lábio a mesma coisa ao mesmo tempo? Ó, a micropigmentação labial? A micropigmentação labial, ela é algo que ela vai durar muito. Assim, a minha micropigmentação eu fiz já tem uns 3 anos. E eu ainda nem penso em fazer novamente, porque ela ainda tá muito boa. Então, ela é algo assim, que vai durar de 2 a 3 anos tranquilamente. Adorei. Muito bom isso. Adorei. Gabriele, obrigada pela sua participação aqui. Acho que esclareceu, assim, a gente falou muito sobre cílios aqui, inclusive. Falamos. Mas mesmo nas outras pautas que eu fiz sobre cílios, sempre teve essa dúvida que o pessoal mandou pra gente. E, assim, foi perfeito. Eu acho que você esclareceu o que muita gente queria saber aí. Tá bom? Sucesso feliz lá no seu estúdio também. Obrigada, tá bom? E vamos lá para fazer uma, né? Vou fazer dar uma mudada aqui, fica bye, Gabriele. Obrigada, gente. É isso aí. Terminamos por aqui com a resenha corporativa de hoje. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like, se inscreva lá nas nossas redes sociais. Segue a gente também lá no Instagram. Segue lá também o Estúdio Gabriele Zabotto. Beijo.